Bom, aqui é a nossa última aula de ciência e religião. Como nós já tivemos aí um bom período falando sobre ciência, hoje nós vamos falar sobre religião. E os irmãos vão aí costurando o pensamento. Quando a gente parar para poder fazer as perguntas, aí a gente faz a conciliação. Estarei utilizando hoje esse livro aqui, O Futuro Chegou, tá bem? Do Domênico de Masi. Então esse livro aqui é aquele tipo de livro que você agradece a Deus por ter encontrado, porque ele tem todas as informações que você gostaria de ter num lugar só. Não é tudo sobre tudo, só que ele é quase que um livro completo. Então ele andou pelo mundo, né? Índia, China, Japão, Oriente Médio, Américas, ele andou pelo mundo. E resultado das andanças dele, o livro sobre cultura, política, ciência, tecnologia, religião, o que cada nação apresenta. Para quem gosta de missiologia, por exemplo, é um livro bom. Por quê? Porque ele não é um livro de missiologia, só que ele te dá uma cosmovisão da nação, do mundo, e te ajuda bastante aí na própria missiologia. Muitos dos manuais que a gente tem de missiologia são bons porque ele já vem para a nossa linguagem. Só que no caso do estudante de teologia ou bacharelando, tem que ser um pesquisador para ter o seu próprio olhar, montar o seu próprio material. Então por isso que eu estou utilizando esse livro aqui, tá bom? E nós vamos falar um pouco sobre as religiões do mundo. Não todas, porque a gente já pegou bastante coisa aqui das religiões. Estamos no 4º ano bacharel, então a gente já pegou muita coisa de religiões aqui. Por isso que a gente vai pegar só aquilo que a gente não pegou ainda, começando com o hinduísmo, tá bom? Hinduísmo, que é a religião oficial da Índia. A Índia, que conta aí com uma população para mais de 1 bilhão de pessoas, e que tem o hinduísmo, que é a religião considerada a mais antiga do mundo, a mais antiga. Se você pegar e quiser fazer um mapa mundi, por exemplo, não vou fazer o mapa mundi, mas aqui, por exemplo, você vai ter a Índia, aqui um pouquinho para cima você vai ter o Irã, e aqui você vai ter o Eufrates e o Tigre, o Oriente Médio. Então o que acontece? O pessoal, depois da dispersão da Torre de Babel que nós vimos, o pessoal fez isso aqui, ó. Primeiro ficou no Irã. O Irã é onde o pessoal fala que existem os povos arianos, bem? Os povos arianos. O Irã é onde era a Pérsia. Depois você consegue chegar na Índia. E a Índia é considerado o país onde a religião mais antiga do mundo está lá. Eles têm os seus livros sagrados. O livro sagrado do hinduísmo é o Vedas. Então o Vedas ele é uma coleção de poemas, ele não é um livro igual à Bíblia. Começa com Gênesis e termina em Apocalipse. O Vedas ele é uma coleção de poemas, porque a revelação religiosa ela se faz de maneira poética, é artística. Então, quando a gente fala de religião, a gente fala de arte. Os deuses eles falam cantando, os deuses cantam, e eles cantam em versos, também eles falam em verso. Deuses não falam em prosa. Deus não vai sentar com você e conversar com você como você e eu conversamos. Deus não proseia. Deus canta. E Deus canta em versos. Cada frase que o Deus fala é um verso da música. Então você vai ter que aprender a linguagem dos deuses. Não são os deuses que têm que descer até você e falar a sua linguagem. Por isso que os deuses não podem ser compreendidos por qualquer pessoa. Os Vedas foram escritos assim, numa linguagem chamada de sânscrito. Sânscrito, que é a língua dos santos, ou a linguagem sagrada.
Então é um sânscrito, tá bem? E os deuses, eles vieram, poetizaram, eles não profetizaram, eles poetizaram, e os sacerdotes escreveram os poemas. Esses poemas, eles foram sendo colecionados e surgiu o Vedas. Dentro do Vedas você vai ter várias divisões. Mas a gente não vai falar propriamente do que está escrito dentro do Vedas. Quer dizer, a gente não vai trazer aqui os versos, a gente vai trazer os ensinamentos. E os principais, não vai ser muito detalhado, a gente tem pouco tempo. Mas a gente começa por aqui. Os principais ensinos do hinduísmo. Sanatana Dharma. Então esse Sanatana Dharma é a lei eterna do mundo, a lei espiritual, feita de moralidade, direitos, deveres e leis, que por sua vez permanece imóvel e aponta para cada ser vivente a sua colocação, função social, religiosa e moral. Então o que eles chamam de Dharma? Nós aqui estamos mais acostumados em falar de karma. Eles falam tanto de karma quanto eles falam de Dharma também. O que o hinduísmo explica sobre Dharma ou Sanatana Dharma? É a lei eterna do mundo. O mundo é eterno. Mas quando eles falam mundo é eterno, não é o mundo das ilusões. Por quê? Esse mundo aqui é Maya. É Maya, é uma ilusão. É uma ilusão que está acontecendo no coletivo, mas é uma ilusão que está acontecendo só na sua mente. É só a sua mente que está aí criando esse espaço aqui, esse momento. É como se você não estivesse aqui. Por que você não está aqui? Porque você faz parte do cosmos, ou você faz parte do nirvana, faz parte do nada. Você faz parte desse universo, por isso chama-se universo. Múltiplas versões de um só. São múltiplas máscaras de uma realidade só. E essas múltiplas máscaras aí formam o Sanatana Dharma, a lei eterna do mundo. O mundo é eterno. O mundo não tem um princípio, o mundo não tem um fim. E como que funciona então no hinduísmo? O mundo ele é cíclico. Tem um ciclo, aí ele tem uma espécie de início, ele completa o seu ciclo, no final do ciclo se destrói toda a ilusão, e essa ilusão aí é absorvida pelo nirvana. Volta para o nirvana, que é uma espécie de nada absoluto, ou inconsciente total, e depois inicia o ciclo de novo. O que acontece com o hinduísmo é que ele também foi evoluindo, sendo considerado a religião mais antiga do mundo, pode ser até uma religião pré-diluviana, tá bem? Antes do dilúvio. As construções que ali estão, elas têm datas muito remotas mesmo. Se a gente coloca o dilúvio aí por volta de 4.000 a.C., existem construções lá que vão até 10.000 a.C. Isso aí se a gente considerar um método científico, tá bem? De datação de carbono 14, e não havendo mais carbono na estrutura que eles estão estudando, aí eles vão para outros métodos de datação. Então, provavelmente é a religião mais antiga do mundo. Tem esse livro chamado Vedas e tem uma evolução. A gente vai ver aqui nessa aula ainda hoje a evolução do hinduísmo para outras formas de hinduísmo, tá? Mas não são seitas do hinduísmo. O hinduísmo é uma religião, depois ele gera outra, que gera outra, que gera outra. Bom, é uma lei espiritual feita de moralidade, porque o mundo ele é naturalmente bom. Para o hinduísmo, o mundo não é mau, tá bem? O mundo não é mau. O mundo ele é naturalmente bom. Em todas as coisas que você se aplicar a estudar, meditar, refletir, você vai encontrar a bondade. Então o mundo é naturalmente bom. A lei do Dharma é uma lei boa. Ela é uma lei que ela te inclina para o bem. O que é ética? O que é moral? Ética e moral é a preservação do bem. É assim que o hinduísmo entende. É a preservação do bem. Não é como Yin Yang, tá? Que a gente já estudou por aqui, lá no Zoroastrismo. Não é um equilíbrio entre as leis
de bem e mal. Não tem mal. O que você tem? Você tem o bem, somente o bem. E o que acontece com esse bem, que é o Dharma? Dharma, que é a lei universal. Ele tem que ser preservado. Mas só que ele não depende de você para preservá-lo. Porque o próprio Dharma é uma lei que é uma espécie de corrente. Querendo ou não querendo, você vai ser encaminhado para o bem. Não depende do seu querer. Vai depender muito mais da sua iluminação, da sua transcendência. Quanto mais você vai entender dessa lei espiritual. Então é uma lei eterna, uma lei espiritual feita de moralidade, o mundo é bom, direitos e deveres, e leis que, por sua vez, permanece imóvel e aponta para cada ser vivente a sua colocação, função social, religiosa e moral. Então o hinduísmo, ele é uma espécie de trajeto, de caminhada, e o Dharma vai garantir para você o seguinte, que você vai encontrar o seu lugar no mundo, porque não é um lugar que você criou para você, é um lugar que o Dharma criou para você. Não adianta você tentar se andar para a direita ou para a esquerda, sendo que o Dharma já determinou qual vai ser a sua função social. O que você vai fazer na vida, durante o seu período de vida. Qual que é a sua função religiosa, se você vai ocupar o sacerdócio ou se você vai ser o fiel, aquele que pratica o hinduísmo. E o próprio Dharma também, ele já estabeleceu para você qual que é a sua função moral no mundo. O que você deve fazer de certo, o que você deve fazer de bom. O Dharma, ele vai do universal, do cósmico, para o particular. Esse é o movimento dele. Então, é uma espécie de corrente mesmo, que sai do nirvana, sai do nada, uma corrente visível, é invisível para nós, mas é uma corrente. E essa corrente vem e ela se apega no seu pé. E ela limita os seus passos, ela limita as suas intenções, ela limita as suas conquistas. A própria corrente, ela coloca limitações para você. E por mais que você lute contra as correntes, não adianta nada. Porque é uma corrente no seu pé, é a corrente no pé do outro, é a corrente no pé do outro. E todo mundo tem uma corrente invisível amarrada no pé. O Dharma é uma lei. Ele obriga as pessoas a andarem pelo caminho dele. Não faz uma consulta para você. E quanto mais você resiste, pior fica. Dentre esses aqui, eles falam para a gente dos principais do Bhukti e do Bhakti. Uma letra muda tudo, tá bem? Bhukti e Bhakti. Graças ao karma, isto é, a lei de retribuição das ações praticadas, o nosso dever cíclico é determinado por um encadeamento de ações e efeitos, por meio do qual somos aquilo que nós mesmos nos predispomos a ser com as ações que praticamos em nossas vidas passadas, e nas nossas próximas vidas seremos aquilo que hoje estamos nos predispondo a ser com nossas ações atuais. O hinduísmo entende que o projeto é tão bom do Dharma que você não vai conseguir efetuar o projeto nesta vida. Por isso o Dharma, ele é tão bom que ele vai trazer você de volta, ciclicamente. São as reencarnações e as metempsicoses, tá? Então a reencarnação é porque você tem uma alma só, mas você tem múltiplos corpos. Reencarnação, o tempo de vida que você tem nessa vida é curto demais para você cumprir aquilo que o Dharma determinou para você. Quer dizer que não é uma corrente curta, é uma corrente longa, que vai passar por diversas reencarnações. Mas por que eu tenho que reencarnar? Porque eu tenho que voltar para o Nirvana, eu tenho que voltar para o nada absoluto. Eu estou usando um termo intercambiável, porque Nirvana vai ser utilizado mais para frente. Você vai ter que reencarnar múltiplas vezes, fica tranquilo. Se você não cumpriu nesta vida, você não morre. Você vai reencarnar. Só que tem a reencarnação e tem a metempsicose. E o que seria a metempsicose? Você pode não reencarnar como ser humano. Não tem nenhuma garantia de que você vai voltar como ser humano.
vai depender muito das suas ações de equilíbrio. Já que você tem uma consciência de que o karma é uma lei do bem e você pratica o mal, você está carregando negatividade para a sua conta cósmica. Então, lá no banco eterno do Dharma, o que está acontecendo com você? Você está acumulando uma reencarnação pior. Quanto mais obras você praticar que estão em desequilíbrio e desarmonia com o Dharma, mais você vai carregando um karma, tá? O que é o karma? Karma é a conta particular, sua. Karma é a conta temporal para essa vida. O que é o Dharma? Dharma é o banco central. Então lá você tem uma conta no banco central e aqui você tem uma conta no banco particular. A conta particular é a sua vida. O banco central está lá com o Dharma, lá em cima. O que acontece? A cada reencarnação você vai quitando a sua dívida. Mas não chega a ser uma dívida. A gente usa a palavra dívida porque fica mais fácil entender. Mas não é bem uma dívida. Mas a cada reencarnação você vai equilibrando a sua consciência com o Dharma. Se você não equilibrar, você está aumentando o seu débito. Então você não tem garantia nenhuma que vai voltar como ser humano. Você pode voltar como um animal. Se você é muito negativo no seu equilíbrio espiritual, lições do hinduísmo, você não tem condições de você voltar no mesmo nível que você estava hoje e nem num nível superior, numa casta superior. Você vai descer. Você vai descer porque o Dharma tem que equilibrar as leis da natureza. Tem que equilibrar. Aí vem a metempsicose, que é diferente da reencarnação. Reencarnação é porque você volta. A metempsicose é porque você vai assumir um outro corpo. Pode ser um corpo de um guerreiro, de um sacerdote, de uma pessoa comum, pode ser o corpo de um intocável, pode ser o corpo de um animal, pode ser o corpo de uma árvore, pode ser uma diluição com o rio, com a floresta, com a terra, com o fogo. Mas o Dharma vai garantir que você volta para você poder pagar. Se você voltou no nível mais baixo, é porque agora ele está impedindo as suas ações de piorarem a sua vida. Vamos supor, você foi muito ruim, agora você tem que voltar como uma árvore. Aí você volta como uma árvore que é um gravetinho. Essa árvore vai viver lá 500 anos, por exemplo. E nesses 500 anos você vai cumprir a sua função social de árvore, de dar oxigênio para a natureza. Se você for uma árvore assim especial, vai se tornar uma árvore sagrada. O Dharma pode determinar que você volta como uma erva aromática, uma erva usada no incensário, uma árvore que vai ser adorada por outros indianos, uma árvore que vai construir uma casa para alguém e essa casa vai abrigar essa pessoa. Então o Dharma, essa lei cósmica maravilhosa, vai garantir que você cumpra de qualquer maneira aquilo que você vai ter que cumprir, até que você reencarna de novo como um ser humano. Aí você vai reencarnar como um ser humano e nesse aí você tem que fazer a sua escalada espiritual de novo. Eles falam do Bhukti e do Bhakti. Em termos simples, o que é o Bhukti? Bhukti é o prazer da vida eterna. Você tem a vida eterna e você tem a vida ilusória. O que é a vida ilusória? É essa daqui. Isso aqui é uma vida ilusória. Você e eu estamos vivendo uma vida ilusória. Porque ela não existe, ela só está na tua cabeça. Eu criei o coletivo. Você vê que tem um psicanalista, né? Que é o Jung. Jung, que era a princípio amigo de Freud, Sigmund Freud, e depois eles não ficaram tão amigos assim, cada um seguiu o seu caminho. Mas o Jung, por exemplo, ele era um admirador frenético do hinduísmo. E o que o Jung aprendeu com os hinduístas? E não só o Jung, tá? O Schopenhauer também. O hinduísmo ele causa um fascínio por causa da filosofia mística dele. Então o Schopenhauer também e o Nietzsche também. Então esse pessoal eles eram muito próximos do hinduísmo. O que o Nietzsche traz do hinduísmo para a filosofia? Ele traz o niilismo. Niilismo significa nada. Tá? Isso é niilismo. Nada tem sentido. Nada tem a funcionalidade que eu digo que tem a funcionalidade. Sou eu que coloco funcionalidade nas coisas. Então eu estou dando funcionalidade para essa mesa. Estou dando funcionalidade para esse celular.
sou eu que estou dando funcionalidade para ele. Ele não tem essa funcionalidade. É o Nietzsche que fala, isso aqui é um niilismo. E o Schopenhauer? O que Schopenhauer traz do hinduísmo? Schopenhauer ele traz o negativismo. O mundo como representação da sua vontade. O mundo é do jeito que você quer que ele seja. Só que não tem só a sua vontade, tem a vontade do outro. E o outro quer que o mundo seja de outra forma. E você vai ter para os conflitos da vontade. Esses dois pensadores que eu falei para você. E o Jung. O que o Jung traz para a psicanálise? Jung traz o inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo. Nós estamos criando esse negócio aqui. Então, na minha cabeça, eu criei que eu estou dando aula, porque essa é a expressão da minha vontade. E eu criei que eu estou dando aula com um data show, que eu coloquei as aulas na internet, que eu tenho aqui 4 senhores de bacharel em teologia, um mestre. Olha só a vaidade do meu pensamento. Tem um mestre ouvindo a aula de um Rogério. E eu tenho aqui 3 formandos em bacharel em teologia que já estão se encaminhando para curso de especialização. Essa realidade só existe aqui. Então, aonde que eles colocam o terceiro olho? Aqui, porque esse é o verdadeiro olho. Agora que eu estou sendo iluminado, que isso aqui é Maia. E eu continuo criando Maia. Por isso, se eu tenho essa habilidade para criar Maia, eu posso criar um Maia melhor para mim. E eu vou correr atrás de esse Maia, essa ilusão, trazer prazer para mim. É o prazer da vida eterna. Bhukti. Prazer de eternamente viver, mas não o meu Maia, mas viver o que o Dharma determinou para mim. Eu tenho que ter prazer de viver para sempre e não ficar com medo da morte. Então os hinduístas, eles diminuem o medo da morte, mas diminuem drasticamente. O convívio com a morte no hinduísmo é muito natural, mas é muito, muito natural. É uma celebração. Foi primeiro. Rapaz, esse foi o primeiro. Então eles celebram a morte das pessoas, choram, lógico, porque faz parte da natureza chorar. Então tem que chorar. Você não pode simplesmente despedir o seu morto sem um funeral digno, sem um choro. Mas faz parte. Segundo, eles falam do Bhakti. O Bhukti é esse prazer de ser eterno, não ficar com medo de desencarnar. E o Bhakti é a paixão que você deve ter pelos deuses. E já que o Deus não pode ser apenas o objeto, então a gente fala muito do politeísmo que existe no hindu. A gente fala muito, né? 3 milhões de deuses. Acontece que eles não têm a compreensão de politeísmo que nós ocidentais temos. Eles não têm a compreensão de idolatria que nós ocidentais temos, nós cristãos temos. Eles não têm, porque não são 3 milhões de deuses. Eles sabem que aquelas estátuas que eles fizeram ali, eles sabem que não são os deuses, que são referências ao Deus, porque são máscaras do Nirvana, máscara desse nada absoluto, nada do Dharma, é a máscara do Dharma. Então eles precisam se representar. Por isso que eles não têm pudor, por exemplo, em adorar a vaca, porque a vaca é a representação de um só Deus. Eles não têm nenhum pudor em dar o leite da criança para o rato, porque o rato e a criança fazem parte de uma só realidade, o Dharma. Não existe politeísmo entre eles, porque não existem vários deuses. Mas eu vou lá, eu vejo milhares de deuses, mas não tem vários deuses. É porque você é ocidental, catequizaram você a pensar dessa maneira. Se você tivesse nascido aqui entre nós, na Índia, você saberia que os deuses são múltiplas manifestações de uma só realidade. E que cada um deles tem que ser venerado, adorado, servido como um só. Um só. E o que você faz para um, você faz para o outro. Isso aí é o Bhakti. Deus tem que ser, você tem que ter uma relação de paixão, de serviço, de amor mesmo. Se você entende isso daí, você é um bom hindu. Bom, é um bom hindu. Se você não entende, o Dharma vai garantir para você que você vai ter que entender. Enquanto você não entender, você volta. Tá bem? Aqui o rio Ganges. O rio Ganges é uma bênção para a Índia. Os deuses presentearam a Índia com um rio sagrado, com a água sagrada.
vem lá do Nirvana o rio Ganges. Então não tenha medo de beber da água do rio Ganges. Mas tem uma vaca morta aqui. O pessoal queima o morto e joga cinza aqui. Toma banho. Faz tudo no rio Ganges. Você quer que eu beba? Não dá para me beber. Isso não é higiênico, né? Isso não é limpo, isso não é puro. É porque você ainda está preso em Maia. Na tua consciência, isso aqui é impuro. Mas se você tiver a consciência do cosmos, né? Do Nirvana, aí o que vai acontecer? Você vai beber água do Ganges. Não vai fazer mal nenhum para você. Vai fazer bem. Se você não entender isso aí, o Dharma vai garantir que você volte na próxima encarnação para beber água do Ganges. Bom? Aí eles estão distribuídos em castas. Essas castas aqui quer dizer, quando você nasce, você tem que nascer dentro destas 5 possibilidades. O que é uma casta? É uma categoria de pessoas, uma classe de pessoas. A primeira delas são os Brahmanas. Então a casta dos Brahmanas quer dizer que você, nesta encarnação, cumpriu sua função social, política, econômica, familiar, cumpriu seus deveres para com os deuses, você entrou em harmonia cósmica com eles. Na próxima encarnação, fica tranquilo, você virá como um Brahmane. Você vai ser o mestre da religião hindu, um sacerdote. Você foi reservado agora para nascer numa nova casta, isso na próxima encarnação, ou nesta. Se você já é um Brahmane nesta encarnação, é porque desde o início da história até agora você evoluiu. Se evoluiu, agora o próximo passo seu é ir embora, é voltar para o Nirvana, que a gente usa aqui a palavra nada absoluto, inconsciente, tá? Porque o Nirvana ele é inconsciente. O Nirvana não tem nada contra você, Jeoshua, porque ele não sabe que você chama Jeoshua. Ele é um Nirvana, ele é um inconsciente. Só que ele sabe que tem um ser que está pela corrente ligado com ele lá. Que forma você assumiu pessoalmente, o seu Maya, não importa para ele, porque é só o seu Maya. É você que criou esse momento dessa aula, recebendo uma aula com um professor de teologia no 4º ano bacharel. Está na tua cabeça isso. Não está na cabeça do Nirvana, ele é um inconsciente. Voltando para o Jung. Jung pegou esse conceito do inconsciente coletivo e ele disse que nós, quando nos reunimos, criamos um campo energético aqui em cima e as ideias ficam as mesmas por causa do inconsciente. As nossas ideias flutuam para fora de nós e criam uma consciência aqui em cima. Isso é o Jung, tá bem? Então você tem os Brahmanes, que são os sacerdotes. Segundo, vocês têm o Kshatriya. Então, Kshatriya são os guerreiros, são os soldados, são os protetores do Estado, os que pegam em armas. O Estado precisa de proteção, porque você tem os inimigos que vêm de fora. Mas eu vou ser soldado? Vai. Por quê? Porque o Dharma determinou que você agora pode nascer como soldado. Ainda não é um Brahmane, mas já é muita coisa. Você é um guerreiro, pega em armas, protege. Você tem paixão e habilidade com as armas. Você inventa armas. Ou então você vai nascer como um Vaisya, que é a grande massa. O que é um Vaisya? Você nasceu como uma pessoa comum. Dentro da casta das pessoas comuns, você pode ser um artesão, um comerciante, você pode fazer um monte de coisas. Tem uma variedade. Dentro desse espaço você pode se desenvolver conforme a sua consciência. Sempre você tem que ligar o que você está fazendo para onde você vai. E você tem que fazer aquilo que é bom, porque o mundo é bom. Se você fizer errado, o karma, que é a conta particular, fica sobrecarregado. Agora, caso você, na casa das pessoas comuns, comece a desorganizar a sociedade, desonrar os deuses, desvirtuar as crianças, matar os animais sem a necessidade, se você começar a destruir o mundo fora da sua funcionalidade, porque você tem que destruir o mundo como? Eu tenho que cortar uma árvore. Eu corto uma árvore porque eu tenho que construir uma casa. Eu corto uma árvore porque eu tenho que fazer o fogo.
Eu corto uma árvore porque eu vou fazer uma plantação, mas eu vou repor essa árvore. Agora, se você está nem aí, vai só destruindo, o Dharma vai garantir que você volta na próxima encarnação numa caça que é a caça dos prisioneiros, os Sudra. É um escravo aquele cara ali. Pois é, encarnação passada ele quebrou as leis. Por isso ele tem que voltar e ser escravo. Mas eu estou com dó do escravo. Não tem que ter dó do escravo. Por que vocês acham que a Inglaterra dominou a Índia por quase 100 anos? A Inglaterra entrou lá, dominou a Índia. A Inglaterra, meia dúzia de brancos. Os indianos, mais de 500 milhões. Se perguntava por que os indianos com mais de 500 milhões se sujeitam a 10 mil europeus, brancos, tomando conta de tudo. Por que escravizou? Porque os brancos vieram, né, os ingleses vieram com arma na mão, determinado pela lei cósmica do Dharma, a dar uma lição nos indianos. E agora está todo mundo escravizado aqui, então a gente tem que se sujeitar por causa que é assim mesmo. Agora nós somos Sudra. Da onde que vem a revolta? A revolta vem das castas superiores. Como que vem a revolta das castas superiores? Eles se irmanam com os ingleses. Então as castas superiores se irmanam com os ingleses e escravizam o restante da Índia. Você vê o que é a religião determinante no fator político. Religião é um fator político. E se você souber usar bem esse poder aí, você manipula as pessoas. E por último, tem a casta dos Avarnas. O que é um Avarna? Você vê lá aqui a palavra Varna, né? Você tem aqui, ó. Deixa eu ver. Você tem aqui Varna. Ali não dá para ver. Varna é casta. E o Avarna é o que não tem casta. O camarada é tão miserável que ele perdeu o direito de nascer numa das 4 castas. Ele agora não tem casta nenhuma, ele é o intocável. É o intocável, então você que tem uma casta não pode de jeito nenhum beber a água que ele lhe oferece. Ele não pode fazer nada. Geralmente os intocáveis eles são utilizados naqueles serviços mais indigestos, como lavar privada, por exemplo. Eles são os desentupidores de esgoto. Eles não podem nem viver na mesma sociedade. É uma coisa mais ou menos semelhante com os leprosos da Bíblia, né? Uma espécie de leproso, ele é o intocável. Não pode estudar na mesma escola, não pode andar no mesmo ônibus, não pode andar na mesma calçada, não pode sentar na mesma mesa, não pode frequentar o mesmo shopping. Eles são os Avarna, não tem casta nenhuma. Por que o hinduísmo ele teve uma evolução? Porque o pessoal começou a discutir ao longo dos milênios se isso era assim mesmo, se isso aí não dava para mudar. E teve um pessoal que falou, não dá para mudar. Esse ensino aqui tem que evoluir. Aí a gente volta lá para o Dharma, tá? Harmonia com o universo. Cada indivíduo deve manter o equilíbrio por meio da não violência. Quer dizer, você vai lá dos Vedas, aí nos Vedas você vai ter o ensinamento. Você quer ficar em harmonia com a lei cósmica do Dharma? Quer? Então, a não violência. Quem praticou isso aí? O Gandhi. O Gandhi praticou a não violência. Por meio da não violência é que os ingleses acabaram sendo assim miticamente vencidos. Tem outros fatores, não foi só isso, tá? Não foi só o Gandhi sentado lá tomando piau até ser morto que libertou a Índia. Tem um mito. Tem outros fatores que a gente vai considerar em uma outra matéria, não nessa daqui. Mas eles vão aprender o seguinte: não reajam. Não reajam. Porque se você reagir, a energia negativa vai tomar conta de você. E o Dharma está observando da onde que está vindo essa energia negativa de você. Então não reaja. Seja sincero, tá? Você não sabe a verdade, não tem como você descobrir a verdade. No hinduísmo não tem como você descobrir a verdade, porque a verdade ela é uma totalidade. A verdade não é uma coisa particular minha e sua, é o conjunto de tudo. Mas pelo menos sincero você tem que ser. Você tem que ser verdadeiro com você mesmo.
sincero, tá? Aí eles falam de verdade e autocontrole. O que é a verdade ali? É essa sinceridade, é o conjunto do todo, isso é a verdade. O seu Maia não é verdade, a sua ilusão não é verdade, mas o conjunto forma a verdade. Autocontrole, você pode controlar os seus impulsos. Castidade, você não deve praticar o sexo simplesmente pelo sexo. Existe uma função religiosa para o sexo. Então, se for necessário você se manter casto, é somente pela castidade que você vai entrar em nirvana, tá? Em estado de iluminação, como aconteceu com o Siddhartha Gautama, o Buda. Pobreza, já que tudo isso aqui é ilusório, não adianta você correr atrás do bem material. Tenho que comer? Muito bom. Não tenho que comer? Muito bom também. Se você tem seu carro, muito bom. Não tem carro? Muito bom também. Porque a pobreza não significa a falta de bens materiais. O que é a pobreza dentro do hinduísmo? É você se conformar com as coisas que você tem. Isso é pobreza. Nasceu rico, maravilhoso, milhares de dólares na conta. Mas tem como o rico ser pobre? Tem. Quando o rico entende que tendo ou não tendo, é de bom tamanho. Empatia com o estado de natureza das pessoas. É o seguinte, você vai olhar para o outro que está numa caça diferente da sua, tá bem? Mas você vai entender que ele está cumprindo a função social dele, a função cósmica dele. Então você vai ter empatia com ele. Se tem empatia, significa que você não vai ter que ajudar ele não, tá? Empatia não é caridade. Empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, só isso. E entender que ele está cumprindo aquilo que ele tem que cumprir. Então, se ele nasceu cego, não tenha dó que ele nasceu cego. Ele nasceu cego por causa que ele tem que nascer cego para cumprir a função dele. Então se coloca no lugar dele, porque ele é cego, mas você também, você tem o terceiro olho? Você não tem o terceiro olho, tem um monte de coisa para a qual você é cego também, isso é empatia. Mas eu quero ajudar aquele cego, você ajuda ele fazendo o quê? Você vai dar os seus olhos para ele? Não adianta. Você tem que deixar ele na função que ele nasceu, cego, aleijado, manco, pobre, mulher, vaca, na função dele. É um crime você tentar tirar a pessoa de uma casta e colocar ela em outra. É um crime. Você está só prejudicando ela. Se você ajudar essa pessoa a fugir do sofrimento que ela tem, você está prejudicando ela, porque ela vai ter que voltar na próxima encarnação para poder fazer aquilo que ela não fez nessa. O negócio é amarrado, esquisito, né? Principais ensinos do hinduísmo. As 5 dívidas, que a gente usa a palavra aqui, nossa, sabe? Conceito de dívida, que é o artha, riqueza material, kama, prazer e satisfação, dharma, ética e moralidade, mukti, libertação absoluta. O que são essas 5 dívidas? Ou 5 deveres, tá bem? 5 deveres. Quando eles falam aqui de pobreza, você lembra que eu acabei de falar de o que é pobreza? Pobreza é me conformar com aquilo que eu tenho ou que eu não tenho. E o que é essa riqueza material? Um dever. O dever é que é o seguinte, você tem uma espécie que a gente chama de patrimônio, você vai criando um patrimônio. Ou você tem que ir materializando aos poucos aquilo que você tem interiormente. Só que não é apego. Riqueza não é apego. Qual que é o problema da riqueza para nós? É apego. Você é apegado ao seu carro, você é apegado ao seu travesseiro, você é apegado à sua casa. Esse apego aí é miséria, não é pobreza. Não confunde pobreza com miséria, tá? Então esse apego é miséria. Pobreza é quando você se conforma. E a riqueza é quando você se desapega daquilo que você tem de material. É um negócio interessante, né? E as outras leis aqui a gente pode correr, tá bom? Tudo que você faz tem que trazer prazer e satisfação. E aqui entra o Kama Sutra. Olha a palavra Kama Sutra aí. O que é o Kama Sutra? O prazer exige que você alcance o nível máximo. Porque quando você alcança o nível máximo, o que é o Kama Sutra? O Kama Sutra é a prática do sexo, só que é o sexo na presença dos deuses. Os deuses também fazem sexo.
Só que não fazem sexo com os seres humanos, por meia hora e acabou. Fazem sexo eterno, eterno. Os deuses, freneticamente, eles têm prazer eterno. E você quer ter um prazer que é o prazer dos deuses. Esse prazer só é alcançado no orgasmo. Só que não pode ser um orgasmo de meia hora, de 20 minutos, de uma noite. Por isso que o Kama Sutra ele é uma relação de sedução, de erotismo, com ingestão de ervas aromáticas, alucinógenas, e você tem que controlar o orgasmo, não pode chegar ao êxtase, não pode. Se estiver chegando, para. É hora de refletir, meditar, pensar, entrar em comunhão. Você vai segurando, porque quando chegar o orgasmo, você vai estar no êxtase do nirvana, que é a experiência máxima de prazer que uma pessoa tem que ter. E é por isso que o Kama Sutra é um livro de erotismo, mas não é do erotismo ocidental, não é pornografia, é algo ritual e sagrado para você entrar em comunhão com os deuses. O Dharma, que é essa conformação de fazer o que é certo, tá bem? E o Mukti, que é a libertação absoluta. O que significa isso? Você precisa se libertar de tudo aquilo que te aprisiona ao Maya. Precisa. Quantas reencarnações isso vai demorar? Não importa. 10, 20, 30, 50. Quantas transmigrações de alma você vai ter que ter? Não importa. Mas que você está se encaminhando para ir para o Nirvana e a libertação absoluta, está se encaminhando. Para terminar, mulher e o Kama Sutra, tá bem? A mulher ela deve servir e adorar o amigo. Lembrando que a gente está utilizando informações retiradas desse livro aqui. O futuro chegou. Se você vai fazer esse estudo aqui do hinduísmo em literatura do próprio hinduísmo, vai encontrar coisa mais profunda ainda. Nasceu mulher. Bom, você nasceu mulher é porque o Dharma determinou que você vai nascer mulher. E o teu senhor? O teu senhor é o teu marido. Teu marido é o teu senhor. E ele é um Deus que o Dharma colocou para vocês. Então você serve ele. Você pode ver filmes, documentários, até a novela que foi feita com essa turma aí. A mulher ela é submissa ao marido. O marido é tudo. Bem, o marido é tudo. Ela deve adorar o marido. Tanto é que existe um ritual de que morreu o marido, a mulher tem que ser morta também, queimada junto, viva. Tá? O marido morreu e a mulher tem que segui-lo, porque é propriedade dele. As mulheres na Índia, até hoje, elas sofrem muito por causa desse negócio aí. Existem leis lá, né? Só que elas sofrem muito abuso, muito estupro mesmo. Estupro coletivo, tá? Estupro à luz do dia ali atrás do poste do ônibus. E ninguém faz nada. Ainda tem um monte de gente que não faz nada. Tem leis, tem denúncias, só que o pessoal fala, ela está sendo estuprada ali, mas ela está cumprindo a função social dela. Está determinado que ela faça isso. Se eu for lá intrometer, o problema vai vir para mim. Aí eu que vou ter que pagar depois. Então, o pessoal ainda não dá esse prestígio todo. É lógico que depende das castas, né? Não é qualquer mulher que é estuprada. E eu já falei aqui a busca do máximo prazer. A mulher, ela não tem que buscar o máximo prazer, mas ela tem que oferecer o máximo prazer. Um objeto. Bom, vamos aqui abrir o espaço para as perguntas. Que agora a gente vai falar sobre o budismo.